Olá, meu querido, minha querida, a paz de Jesus, salve Maria, o amor de Maria Santíssima esteja no teu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está chegando no canal, se inscreva, dê o joinha e nos ajude a compartilhar também no final, se puder. Faça parte desse canal, sinta-se em casa. Sendo hoje sábado, dia 17 de setembro, nós trazemos a imagem de Maria Santíssima, nossa mãe. Este dia eu rezo por você, levo o seu nome para o altar, quarta e sábado, né? Então, portanto, hoje, agradeço você por me ajudar a crescer aqui no canal. Aliás, estamos fazendo essa campanha de chegar aos 100 mil assinantes. Se você puder me ajudar, eu agradeço profundamente. Quero lembrar também que nós estamos com a novena de São Pio ao meio-dia. Novena poderosa, um formato diferente, e eu espero que esteja ajudando a você rezar. Às 15 horas o terço, às 18, a hora do Ângelo. Nós também fazemos memória hoje de São Roberto Bellarmino, bispo e doutor da Igreja. Ele é de 1542 a 1621. Um homem jesuíta, um grande teólogo. Ele elaborou o catecismo da Igreja Católica Cristã, foi cardeal, enfim, um grande homem, um homem de Deus. A Igreja nos traz também a memória de Santa Hildegarde. Ela é de 1098, a 1179. E deixou seu testemunho. Mas não para por aí. Nossa, Frei, hoje nós trazemos para nós no Carmelo é festa, porque nós trazemos um homem muito importante, mesmo não sendo carmelita. Hoje nós celebramos Santo Alberto de Jerusalém. Santo Alberto de Jerusalém é de 1149 a 1214. Foi um homem muito importante para o Carmelo, apesar de não ser um carmelita. Ele era cônego regular, foi prior geral dos cônegos, foi bispo, foi patriarca de Jerusalém, e no ano de 1205 ele reconhece a Ordem do Carmo como o início da sua vida já de oração, seriedade, não é? A fraternidade, a profecia. Então é ele quem nos legitimou como família religiosa lá em 1200, porque conhecia os carmelitas, mas ele não era um carmelita. No entanto, nas condições de bispo, patriarca de Jerusalém, ele reconhece o estilo de vida dessa comunidade nascente, essa fraternidade nascente, os freis carmelitas, e ele nos ampara com um documento que, por esse documento, depois nós conseguimos nos legitimar como ordem religiosa na Igreja. Foi ele que escreveu a primeira carta, o regimento de vida dos carmelitas. Que bonito, né? Entrega, doação, respeito, a responsabilidade da Igreja. Vamos ouvir juntos agora? Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, alguém me perguntará: como ressuscitam os mortos? Insensato! O que semeias não nasce sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como o do trigo, ou de alguma outra planta. Pois assim será também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em vigor. Semeia-se um corpo animal e ressuscita-se um corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um espiritual. Por isso está escrito: o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem, tirado da terra,
é terrestre, o segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Salmo. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz, e vos oferto um sacrifício de louvor, porque da morte arrancastes minha vida, e não deixastes os meus pés escorregarem, para que eu ande na presença do Senhor, na luz da vida. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Hoje chega a nós a palavra de Deus, mas chega de um modo já bem diferente aos antigos, aos antepassados, ao tempo de Jesus. Hoje com muito mais clareza, hoje nós temos a palavra de Deus às nossas mãos, no nosso alcance. A gente pega o celular e pede um capítulo da Bíblia, um livro da Bíblia, um versículo da Bíblia, e nós temos nas mãos. Mas não era assim até então. A palavra de Deus vai cair nas nossas mãos mais assim, com liberdade, agora, há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Então, por que você está falando isso, Frei? Porque a primeira leitura hoje, São Paulo está trabalhando uma questão muito séria com a comunidade de Coríntios, que era acreditar ou não acreditar na ressurreição de Jesus. Sabemos que é um ponto difícil de ser tratado e difícil de ser entendido também. Imaginemos para aquele tempo falar que alguém ressuscitou.
Não era fácil você falar e testemunhar, porque o ressuscitado não estava ali, que você tirava do bolso como uma fotografia da sua mãe e mostrava. Apesar que a ressurreição de Jesus tem um testemunho muito forte, o testemunho dos discípulos, testemunhos oculares, pessoas que viveram, que comeram, que caminharam com Ele. Mas ainda assim, não é tão fácil falar da ressurreição de Jesus. Aos nossos dias tem pessoas que ainda duvidam. Imaginemos o povo daquele tempo, naquela época. E São Paulo está a advertir sobre este valor fundamental da ressurreição de Jesus. Pensemos um pouco. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o que seria de você e de mim? O que valeria a vida humana? Não valeria nada? Apenas viver um tempo, morrer e acabou. É exatamente a ressurreição de Jesus que nos dá amparato, que nos dá coragem, que nos dá fortaleza, que mesmo diante de todos os desafios, a gente ainda se alegra, ergue a cabeça, se anima, vai em frente, não desiste. Quantas pessoas que num leito, eu como padre tenho presenciado cada testemunho de vida assim muito forte, muito forte. Nunca me esqueço de um amigo, na comunidade, por nome de Roberto, em Curitiba, na paróquia Profeta Elias. Eu estive lá, ele estava já no ponto final da vida, adquiriu câncer e os remédios não conseguiram curá-lo, os médicos não conseguiram trazer a cura. E eu estive lá por várias vezes, levando a unção, levando a Eucaristia, e por fim, no leito de morte, na sua hora derradeira. E ele com uma alegria, assim, com um semblante de felicidade, de paz, recebeu a unção, depois da unção recebeu a Eucaristia, fez uma oração de ação de graças, disse que ele estava em paz e depois foi assim, se recolhendo, e a gente viu ele, segurei na mão, viu ele partir na nossa frente, com uma esperança que a gente não tem aonde falar, da onde que vem, senão de uma grande fé. Então São Paulo trata dessa questão, e São Lucas no Evangelho de hoje fala dos diferentes terrenos. Ele vai tratar desta parábola porque os terrenos significam as pessoas diferentes, de lugares diferentes, com expressões de fé diferentes, e que Deus espera que nos tornemos terrenos bons, para que essa verdade do Santo Evangelho, para que esta verdade da ressurreição de Jesus toque o nosso coração também, e que nós possamos não somente nos prepararmos para o momento do encontro com o Senhor, mas darmos testemunho aqui e agora e já vivermos essa dimensão de fé estreita com Deus. Quão lindo foi perceber aquele homem partindo, Roberto. Eu sei que ele está com Deus. Nada mais bonito, nada mais forte do que alguém partindo, preparadíssimo e com aquela certeza da ressurreição. A gente lembra e toca o coração de novo, mexe com a gente de novo. Por quê? Porque realmente Deus existe e porque realmente Deus se dá a nosso favor. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã, hoje e sempre. Eu deixo o convite para você, então, nos acompanhar às 15 horas o terço, também às 18 horas a hora do Ângelo e também a novena de Santa Teresinha, São Pio, enfim. Se prepare, dê essa oportunidade para você hoje. Amanhã você não sabe se você vai poder dar ela de novo para ti. Deus abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.